E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu trago meu voto favorito em 10 minutos do início ao fim e também de como o vetor voltou para a Terra, então bora pro vídeo. A história do filme começa em um lugar turístico no Egito, onde vemos grandes pirâmides enquanto um garoto chega a uma área elevada e acaba caindo da pirâmide. Só que no entanto logo percebem que a pirâmide de Gizé não é real e que colocaram um balão em seu lugar. Então os noticiários comentam qual foi o vilão responsável por isso, mas ainda não sabem quem foi. Ao mesmo tempo vemos que em todo o mundo estão protegendo esses lugares preciosos. Conhecemos então um grande vilão chamado Gru, que vê um garoto deixando cair seu sorvete, rapidamente ele faz um balão para o garoto, mas apenas para estourá-lo. Mano, o Gru é muito otário, velho, que isso. Então depois o Gru ele chega em casa, onde toca a porta, e ele percebe que são meninas chamadas Margot e Agnes que estavam vendendo biscoitos. Gru apenas as ignora, então eles decidem ir embora. Ao mesmo tempo, seu fiel aliado, o Dr. Nefário, liga para ele para falar sobre o ocorrido no Egito e que o vilão que fez isso deixa os outros vilões parecerem os outros vilões amadores. Gru então rapidamente convoca uma reunião de emergência com seus fiéis ajudantes, os Minions. Ele diz a todos que já conseguiram roubar grandes coisas no mundo, mas que para superar a pirâmide precisam roubar algo muito maior e bem mais chamativo e surpreendente. Então primeiro planejam roubar um raio encolhedor e depois irão roubar a lua para se tornar o maior vilão de todos os tempos. Só que nesse momento Nefário avisa que estão sem dinheiro, mas Gru confiante diz que conseguirá um empréstimo no banco como já fez antes. Por outro lado, vemos as meninas em um orfanato onde a responsável é muito rigorosa e tem uma caixa de castigo. Gru recebe uma ligação de sua mãe que diz que acha que ele roubou a pirâmide, mas isso sarcasticamente, pois não acredita que ele seja um grande vilão zoando da cara do seu filho. Então Gru responde que em breve ela ficará impressionada e orgulhosa dele. Gru então chega ao banco, onde espera na sala de espera, enquanto lembra que desde pequeno sempre sonhou com a lua. Ele se depara com outro vilão chamado Vetor, que se apresenta, então Gru ignora e espera sua vez de entrar para falar com o Sr. Perkins, que lhe pede um empréstimo para conseguir construir um foguete. Ele diz a Gru primeiro conseguir o raio encolhedor e depois voltar para que o empréstimo seja autorizado, querendo garantir que será pago. Perkins também diz que há um vilão muito mais talentoso, que é o Vetor, o responsável por roubar a pirâmide de Gizé. Então ao sair, o Gru deixa um presentinho para o Vetor, congelando a cabeça dele de raiva, por ele ter roubado a pirâmide do Egito. Então assim, mais tarde vemos o Gru indo buscar o raio encolhedor, que estão testando em um elefante para torná-lo pequenininho. Nesse momento o Minion entra pelo teto e leva o raio encolhedor. Gru consegue, mas logo percebem que alguém entra em sua nave e rouba o raio. Então descobrem que é o Vetor, que diz a Gru para não congelar a cabeça dos outros e ir embora. Então isso resulta em uma perseguição onde, após alguns desastres, o Vetor usa o raio encolhedor para reduzir a sua nave e Gru tem que voltar para casa lentamente com sua nave bem pequenininha. Então no dia seguinte, disfarçado, Gru vai à fortaleza de Vetor para tentar entrar, mas a segurança é muito boa. Gru percebe que a única maneira é usar as meninas que conheceu antes, pois Vetor gosta de biscoitos que elas vendem lá para casa dele. Então ele vai até a responsável pelo orfanato e com algumas mentirinhas a convence de que quer adotar as meninas. As garotas ficam muito animadas e preparam suas coisas. Então as meninas, depois de prepararem suas coisas, elas logo conhecem o Gru. E a Agnes fica muito animada e o abraça. Vetor celebra seus feitos, reduzindo tudo o que vê lá no banheiro. Então de volta ao Gru, ele leva suas novas filhas para casa, que acham um lugar muito estranho. O Gru estabelece regras rigorosas e pede que não façam muito barulho, enquanto Agnes faz um som que não agrada o Gru. Cala a boca. E, mano, o cara coloca a comida delas em ração, mano. Tipo, elas comem como se fosse cachorro, velho. Que isso, Gru. Então, o Dr. Nefário apresenta a Gru novos projetos, como uma poção antigravidade que faz o Minion sair voando e uns mini robôs espiões. Gru percebe que as meninas estão lá e diz que não podem ficar. Pela manhã, Gru quer executar o seu plano, mas elas dizem que precisam treinar para um recital. Gru se recusa e não quer levá-las, mas elas começam a andar e vai embora sem o Gru. Então assim, o Gru ele não tem outra escolha e tem que levá-las. Nesse momento, Agnes dá o convite para que ele vá ao grande evento que haverá e que é muito importante para elas nesse evento de balé. Depois coloca um plano em ação onde as meninas se infiltravam vendendo biscoitos, enquanto fazem um trato com o Vetor, que eu gosto de falar isso, galera, desculpa. Mas vamos lá, os mini robôs fazem seu trabalho, logo o Gru consegue se infiltrar e depois de alguns contratempos dentro da casa, conseguem sair com o raio encolhedor. Depois, enquanto estão a caminho, passam por um parque de diversões e rapidamente elas pedem que Gru as leve. No início ele se recusa, mas acredita que poderia deixá-las lá enquanto continua com seus planos. Mano, o Gru queria se livrar das meninas e dane-se elas, deixar elas no parque de diversão. E dane-se, mano, o Gru é muito do mal, velho, que isso. Mas porém, elas dizem que ele precisa acompanhá-las nos jogos. Então ele fica com elas e começa a se divertir bastante.
Depois Agnes vê um grande unicórnio de pelúcia e rapidamente competem por ele, mas parece que o dono dos jogos é trapaceiro. Gru diz que nesse caso ele tentará, onde usa um de seus inventos mais inovadores e logo derruba o alvo, literalmente o desintegrando. Então fazendo com que Agnes fique muito agradecida, né, pelo unicórnio de pelúcia. Só que no entanto, ao chegar em casa, o Dr. Nefário avisa que ele está se distraindo muito. Então Gru se concentra e liga para o Sr. Perkins, mas a chamada é interrompida pelas filhas. O Sr. Perkins diz que não confia nele, enquanto Gru lembra de quando não conseguia impressionar sua mãe tendo flashback do seu passado. Então o Sr. Perkins decide não autorizar o empréstimo, mesmo que Gru já tenha, né, conseguido o raio encolhedor do vetor. Gru então informa os outros que não terão dinheiro e por consequência não poderão viajar à lua. Nesse momento, as meninas e os Minions oferecem suas economias para conseguir o necessário e Gru acredita que poderão alcançar o seu objetivo. Assim logo começa a construção de sua própria nave. Os dias se passam, o progresso da nave avança e a amizade de Gru com suas filhas aumenta bastante, embora Nefário não fique muito contente com isso. Por outro lado, descobrimos que Vetor é na verdade o filho do Sr. Perkins, que o alerta sobre Gru ter pegado o raio sem que ele percebesse, então Vetor se prepara para recuperá-lo. De volta a Gru, ele conta uma história para suas filhas e percebe que está se apegando muito a elas, então ele sai do quarto e Nefário avisa que o lançamento é em breve e que Gru deve estar muito atenta a isso. Então enquanto isso, os Minions se divertem fazendo algumas cópias de suas bundas e notamos que a nave de Gru começa a voltar ao normal, então seja o efeito do raio colhedor não é para sempre. Então assim, né, pela manhã a responsável pelo orfanato chega à casa de Gru e diz que recebeu uma mensagem que ele quer devolver as meninas. Só que Gru percebe que foi causada pelo Nefário e decide que é o melhor deixar as meninas irem para ele focar no seu plano de roubar a lua. No entanto, logo todos começam a sentir falta delas, incluindo o próprio Gru. Só vem aqui atrapalhar o vídeo rapidão, né, pra avisar pra vocês. Se vocês puderem, né, deixar o like, se inscrever se for inscrito, né, pra ajudar o canal a crescer. Né, e também tem meus outros vídeos do canal, né, de meu vato favorito, que eu fiz do 4, do 3, do 2 e agora o 1. E também semana que vem eu vou fazer a saga Minions, né, que é Minions 1 e Minions 2. Então se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar muito o canal a crescer. Então, continua com o vídeo. Então quando as meninas voltam, elas são deixadas em caixas da vergonha e depois de um tempo, Gru se prepara para sua grande missão, enquanto o Minion deixa o convite do grande recital das meninas para que o vilão, né, não se esqueça de ir lá depois de roubar a lua. Ele então liga sua nave onde Vetor consegue entrar, mas logo Gru retorna à Terra e rapidamente chega à lua. Usa o raio contra ela e torna a lua, né, muito pequena. Gru fica muito contente com isso e nesse momento vê o bilhete do recital e ao ver a hora acredita que pode chegar a tempo, então vai para a Terra com toda a velocidade. Enquanto isso, Agnes espera que ele vá, né, acompanhá-las na sua apresentação. Nefário percebe que o Minion que foi encolhido antes volta ao normal e descobre que o raio encolhedor só funciona por um tempo, então tenta avisar a Gru, mas a comunicação não é boa. Gru chega ao recital e percebe que está atrasado pois o show já acabou, enquanto nota que as meninas reservaram um lugar para ele. Só que no entanto, o pior é que Vetor chegou antes e pede a lua em troca das meninas. Então Gru ele chega às instalações do Vetor, né, que exige a lua em troca. E Gru sem hesitar entrega para salvar as meninas. No entanto, o vilão diz que não as devolverá, então Gru decide recuperá-las com suas próprias mãos e enfrenta toda a segurança. E o cara literal dá um soco no tubarão, velho. Como assim, mano? O Gru é invencível. O Vetor, vendo isso, sai em sua nave com Gru atrás dele. Para sua sorte, Nefário estava o seguindo. Então logo salva. Nefário informa que a lua voltará ao seu tamanho normal e o pior é que, por ser maior, isso acontecerá mais rapidamente. As meninas percebem isso, mas Vetor não dá atenção até que a própria lua o avisa, crescendo mais ainda, deixando a nave mais pesada lá dentro, onde o Vetor e as meninas estavam. Então Gru consegue resgatar as meninas, mas o problema é que Vetor a detém. Gru, com a ajuda dos Minions, consegue salvá-la, enquanto a nave do Vetor é impulsionada para o espaço, onde a lua volta ao normal e Vetor fica preso nela. Mais tarde, vemos Gru se unindo com suas filhas, contando uma história onde os personagens são muito parecidos com eles. Ele narra como se conheceram e formaram uma grande família, mudando a vida do personagem principal, que desta vez ele também lhes dá um beijo de boa noite, e os Minions também pedem um beijo também. Depois vemos as meninas fazendo um recital para Gru e os Minions, onde até a mãe de Gru está presente, orgulhosa dele, dizendo que ele é um ótimo pai. Nesse momento, um Minion anima o lugar e logo começa uma festa, com todos dançando felizes. Depois, vemos que o Vetor está na lua tentando encontrar uma maneira de voltar para casa. E assim, o filme acaba por enquanto. Eu disse por enquanto porque, né, esse ano, na verdade, ano passado, né, esse ano para ano passado, né, lançou o filme Paths, né, da própria Illumination, que conta, né, a história do Vetor, ele meio que voltando pra Terra, né? Porque essa história do Vetor, né, é com o Vetor na Lua e tudo, e aí tem os Minions que aparecem lá, né, um dos Minions, então assim, o Minion e o Vetor começam a brigar e tudo, né, o Vetor tenta voltar pra Terra de vários jeitos, mas não dá certo, né, então um alien chega e dá carona pros Minions pra voltar pra Terra, só que o Vetor é tão egoísta, egocêntrico,
egocêntrico e tudo, que ele simplesmente rejeita e tenta voltar sozinho. Então assim, os Minions vão embora e o Vetor, em vez dele ir pra Terra, ele vai pra Marte e fica preso lá. Só que é estranho porque meu malvado favorito 4, ele aparece de novo na Terra preso junto com os outros vilões dos outros filmes. Então meio que assim, ele voltando pra Terra, só que isso não aparece do curta dele, né, do Missão Lunar, né? Mas esse é o curta do Missão Lunar que se passa depois de Meu Malvado Favorito 1. Esse filme, Meu Malvado Favorito 1, foi o filme que arrecadou 543,6 milhões de dólares em bilheteria, sendo o primeiro filme grande da Illumination a obter uma bilheteria muito boa. E também no Rotten Tomatoes ele arrecadou 80% dos críticos e 83% do público, ou seja, sendo um grande sucesso que, né, fez a franquia alavancar e sendo o maior sucesso de animação de todos os tempos, somando todos os filmes, com mais de 5 bilhões de bilheteria no total, com os 4 filmes do Meu Malvado Favorito e com os 2 filmes do Minions. E nós iremos terminar essa saga semana que vem com os filmes Minions 1 e Minions 2.